Esta é a nossa oração para esses dias. Que Deus venha a operar o sobrenatural dele no meio do seu povo. Evangelho de João, capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próxima à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, aleluia, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Sente-se, me dê alguns minutos da sua atenção. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O tema da mensagem é: chegou a tua vez de ser abençoado. Chegou a sua vez de ser abençoado. Vire para o seu irmão, para a sua irmã que está aqui nesta noite, que veio no mesmo propósito, que veio no mesmo objetivo, que também tem a mesma necessidade, que também sente a mesma carência, que também sofre lutas como eu e você sofremos. Vira para ele, vira para ela e diz: chegou a tua vez. Irmão, desse jeito não vai chegar nunca, você está muito desanimado. Diga assim: chegou a tua vez de ser abençoado. Aleluia. Quando você for liberar uma palavra de bênção, fale com convicção, fale com certeza do que você está falando. Aleluia. Chegou a sua vez de ser abençoado. Aleluia. Meus amados irmãos, no texto ao qual nós lemos, aqui no Evangelho de João, no capítulo 5, o texto diz: depois disso havia uma festa entre os judeus. Todos nós sabemos, aleluia, aqui eu estou pregando diante de um exímio profundo e conhecedor da palavra de Deus, que é o pastor André Nava. Este homem é um verdadeiro seminário ambulante. Louvamos a Deus por isso. É tão bom quando nós conhecemos as Santas Escrituras, porque foi o próprio Senhor Jesus Cristo quem disse, João capítulo 5, versículo 39, ele disse: examinai as Escrituras, porque julgais nela ter a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Coisa triste é quando nós não conhecemos as Escrituras, porque qualquer um vem e nos engana. Mas coisa boa é quando nós conhecemos a palavra de Deus, porque tudo foi pela palavra de Deus. Existiam 3 festas que todo judeu tinha que subir para Jerusalém para buscar a presença de Deus. 3 festas que eles não podiam de forma nenhuma deixar de se fazer presente. Eles passavam o ano todo se organizando, se preparando
dessas 3 festas. A primeira festa era a festa da Páscoa, a festa da Páscoa ou festa dos pães asmos. A segunda festa era a festa de Pentecostes ou festa das colheitas ou das semanas, que é a mesma coisa. E a outra festa era a festa dos tabernáculos. Todo judeu tinha que se fazer presente nessas 3 festas. Eles não faltavam. Na época em que Jesus estava ali em Jerusalém, na época de Jesus, aproximadamente, meus amados irmãos, a população dali era uns 10.000 habitantes. Porém, quando chegava o período dessas festas, meus amados irmãos, vinha judeu de todo canto. A cidade fica tomada. Imagine, se tinha 10.000 habitantes, agora imagine 300 mil pessoas se aglomeravam dentro daquela cidade. A cidade ficava tomada por pessoas ali. E próximo ao templo, meus amados irmãos, existia uma porta chamada a Porta Formosa. Bendito seja Deus. Era a porta que dava acesso, aleluia, ao templo. Existia uma rampa, e esta rampa o povo subia e se aglomerava ali, aleluia, várias filas. Eles queriam passar por aquela porta, eles queriam entrar naquela porta. Muitos ficavam ali naquela porta dourada, aleluia, e ficavam ali agradecendo a Deus, porque eles estavam ali para subir, para entrar, para adorar a Deus dentro do templo. E ficava aquela aglomeração naquela porta dourada. Todo mundo queria passar na porta dourada. Jesus, como judeu, para você entender a profundidade desse texto, é onde eu quero chegar. Jesus chega ali, ele olha para aquela multidão de gente na porta dourada. Sabe o que é que Jesus faz? Ele sai da porta dourada e entra numa outra porta. Aleluia. Numa porta que não tinha ninguém. Numa porta que esta porta ficava por trás do templo. Jesus entra pela porta das ovelhas. Aleluia. Ele não entra pela porta dourada, mas ele entra na porta das ovelhas. Quando Jesus entra na porta das ovelhas, aquela porta das ovelhas, amados, era por onde passavam os animais para o sacrifício do templo. Ele se depara com uma outra multidão. Ele se depara com uma outra multidão. Lá na porta dourada estava a multidão daqueles que iam entrar para adorar. Na porta dourada não podia entrar manco. Na porta dourada não podia entrar aleijado. Na porta dourada não podia entrar os leprosos. Na porta dourada não podia entrar os ressecados. Ali eles não podiam entrar. Mas Jesus se desvia da porta dourada, sendo que aquela porta dourada falava dele mesmo. Aleluia. E entra por outra porta, a porta das ovelhas. Quando ele chega ali, ele se depara com uma outra multidão. Ali naquele espaço, meus amados irmãos, onde tinha os tanques, aonde as ovelhas eram levadas, ali elas eram lavadas para observar se não tinha nenhum defeito, se não tinha nenhuma marca, se não tinha... Porque nós sabemos que os animais para ser sacrificados, eles não podiam ter nenhum defeito. E esses animais, aleluia, as ovelhas, o cordeiro, simboliza o próprio Senhor Jesus. Aleluia. Quando Jesus chega ali, ele encontra uma outra multidão. Aqui no texto diz, aleluia, ora, em Jerusalém há, próxima à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda. Betesda quer dizer casa de misericórdia, o qual tinha 5 alpendres, aleluia. Estes 5 alpendres, ou seja, eram vários tanques ali, bendito seja o nome do Senhor. E neste estava ali uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Quando Jesus chega ali, ele se depara com aquela multidão e ele começa a observar. E o texto diz que ali ele viu um
paralítico, vendo ele, Jesus viu que aquele homem estava ali há muito tempo. Aleluia. Quando Jesus chega lá na porta, aleluia, na porta dourada, Jesus, que é onisciente, onipresente, onipotente, ele é o próprio Deus. Antes, aleluia, de eu subir ao templo, eu preciso realizar um milagre, eu preciso mudar a história de um homem, porque eu sei que ele está lá há 38 anos me esperando. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, você acha que Jesus não está te vendo? Você acha que Jesus não está vendo a tua necessidade? Você pode até na sua ignorância humana dizer: Deus, tu não estás me vendo. Deus, até quando vai durar esse choro? Deus, até quando eu vou ser pisada? Deus, até quando eu vou sofrer essa situação financeira? Deus, olha para a situação do marido desviado. Deus, olha o filho que está nas drogas. Deus, tu não está me vendo. Deus, Ele sabe. Ele sabe que você está nesta situação. Ele sabe, vai chegar a hora. Aleluia, aleluia. Neste jazia grande multidão de enfermos. Ali tinha todo tipo de pessoas esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque, agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade. Mas ali estava um homem que havia 38 anos, ele estava ali deitado, enfermo, paralisado. Aquele homem ali, meus amados irmãos, esperava o mover das águas para entrar dentro daquele tanque, mas ele não podia. Porque a enfermidade dele o paralisava, ele não tinha como subir até o tanque. Mas Jesus viu a situação daquele homem, aleluia. Jesus viu. Meus amados irmãos, a primeira lição que eu aprendo dentro deste texto do capítulo 5 do Evangelho de João é que nós podemos estar no lugar do milagre e não ser curado. Podemos estar no lugar do milagre e não sermos curados. Você está no lugar do milagre, você está dentro da casa do milagre, mas também, se você não tiver um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus, uma vida com Deus, não adianta. Você vai estar na casa do milagre, mas você não vai receber o milagre, porque, aleluia, não é só estar na casa do milagre, mas é ter intimidade com o dono do milagre, é ter relacionamento com quem tem o poder de operar o milagre. Tem muita gente que vem ao templo, tem muita gente que vem à casa de Deus, mas, meus amados irmãos, não tem uma intimidade com Deus. Ei, deixa eu te falar, para que Deus possa operar um milagre na tua vida, é necessário que você tenha uma intimidade, um relacionamento com o Senhor. Um relacionamento com o Senhor. Tantas pessoas que receberam cura, receberam milagre e depois foram embora. Sabe por quê? Porque não tinham relacionamento com o dono do milagre. Eu sei que aqui nesta casa de milagre, aqui se prega a palavra, aqui Deus opera, aqui é uma casa de oração. Muitas pessoas vêm a este lugar, muitas pessoas recebem milagre por causa da oração do anjo desta igreja. O anjo desta igreja paga preço de oração de madrugada pela minha vida, pela sua vida, para quem te receba um milagre. Mas deixa eu te falar uma coisa: para de estar comendo só na colher do pastor, para de estar para lá e para cá como águas agitadas, só em busca do milagre. Procura ter relacionamento com o dono do milagre. Deus quer relacionamento com as pessoas, Deus quer relacionamento com a sua igreja, Deus quer ter intimidade comigo e com você. Podemos estar na casa de milagre, mas não receber o milagre. Aquele homem estava há 38 anos ali, esperando pelo movimento das águas. Mas todas as vezes que a água era agitada, alguém subia na frente, recebia o milagre, saía dali, não voltava mais ali, e ele ficava lá. Ele ficava esperando. Bendito seja Deus. Mesmo você estando na casa de milagre, mesmo você ainda não tendo visto o milagre, mas não desanima não, continua na beira do tanque, continua na casa de misericórdia. Aleluia, ele não saiu
aleluia, mesmo ele não tendo ninguém que o ajudasse, mas ele não desanimou não. Tem gente que qualquer coisa desanima, qualquer coisa vai embora, qualquer coisa desiste. Não, continua no pé do tanque. Bendito seja Deus. A segunda lição que eu aprendo, meus amados irmãos, com este evangelho, capítulo 5, a cura deste paralítico de Betesda, é que, aleluia, não, este homem, ele dependia de homens. Ele dependia de pessoas para colocar ele lá no tanque. E deixa eu te falar uma coisa, não dependa de homens não. Não dependa de homem não, dependa do Senhor. É verdade. Alguém às vezes pode até me chamar de arrogante quando alguém fala: pastor, e como é que a senhora está? Na conversa que a gente tem, eu sempre digo: eu dependo de Deus, eu dependo de Deus, eu vivo na dependência do Senhor. Este homem estava há 38 anos ali, meus amados, sabe por quê? Porque ele estava dependendo de homens, e na realidade, diante da situação que ele estava vivendo, ele precisava mesmo, mas ele não tinha. Porque é na hora da dificuldade que você vai ver o verdadeiro amigo. É verdade. Fica sem dinheiro, fica no estado de uma enfermidade e vê se você tem amigos. Provérbios capítulo 19, versículo 4 diz assim: que as riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre até o seu amigo deixa. Enquanto a pessoa tem saúde, enquanto a pessoa pode oferecer algo, você tem amigos, você tem companheiro, você tem pessoas do teu lado. Mas quando a gente cai numa situação difícil, numa situação de miséria e pobreza, meus amados irmãos, são muitos poucos, eu não vou generalizar aqui, mas são muito poucos aqueles que te estendem a mão. Tem muitos que até o marido abandona. É, meus amados, a mulher abandona, o marido abandona, porque nós já vimos muitos casos assim. Quando a mulher caiu numa enfermidade, a primeira coisa que o marido fez, arrumou as malas e foi embora. Foi embora. É, meus amados irmãos, este homem dependia de homens para colocar ele lá no tanque. Tanto é que quando Jesus chega ali, Jesus vai direto nele, porque Jesus sabia que ele estava ali já há muito tempo. Jesus sabia que ele não tinha amigos, diferentemente daqueles 4 que pegaram aquele paralítico, quebraram o teto daquela casa e colocaram aquele homem bem onde estava a fonte do milagre, que era Jesus. Aleluia, aquele paralítico tinha amigos. Tinha aqueles 4 que ajudaram ele a conseguir o milagre dele. Mas é poucos que têm amigos, amados. Esse aqui não tinha ninguém. Esse aqui estava jogado e abandonado, mas Jesus sabia que ele estava naquela situação. Quando Jesus chega ali, Jesus vai direto onde ele estava deitado. E Jesus olha para aquele homem. Jesus vendo que ele estava ali há muito tempo e sabendo, aleluia, da necessidade dele. Jesus tanto vê como ele sabe da minha e da tua necessidade. Jesus fala baixinho para aquele homem, porque se talvez Jesus tivesse falado alto, se Jesus tivesse uma voz alta como a gente tem: você quer ficar curado, meu irmão? Todo mundo, eu quero, todo mundo ia receber milagre ali. Todo mundo que estava ali doente ia tomar posse da palavra, aleluia, porque ele é a própria palavra. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus diz que no princípio, aleluia, o Senhor criou os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas na face do abismo, e Deus bradou: haja luz. Eita glória a Deus! E tudo aconteceu, a luz raiou, a luz brilhou nas trevas, porque Ele é a própria palavra. Bendito seja Deus. Se Jesus tivesse bradado: você quer ficar curado? Todo mundo ia se apropriar da palavra, e todos que estavam ali com certeza receberam o milagre. Aleluia. Jesus chega no pezinho do ouvido dele e diz: você quer ficar curado? Aquele homem olha para Jesus: eu não tenho homem algum que me ponha no tanque, eu não tenho ninguém. Toda vez que a água aqui é agitada, alguém sobe primeiro. Quando eu vou me arrastando, o outro já está voltando com milagre. Deixa eu te falar uma coisa: quem sabe você está na situação que estava este homem. Quem sabe você está como um paralítico espiritual. Quem sabe você olha as pessoas conquistando, as pessoas chegando contando as bênçãos, as pessoas conquistando na tua frente, e você diz: mas meu Deus, eu luto tanto, eu trabalho tanto, não conquisto, não acontece nada na minha vida, parece que a minha vida vai de mal a pior. Ei, deixa eu te falar,
O dono do milagre vai chegar na tua vida. Vai chegar. Jesus está vendo. Jesus está contemplando a tua situação. Ele tudo ouve, tudo vê, tudo sabe. Ele é Deus. Nada passa despercebido nos olhos do Senhor. Queres ficar são? Queres ficar curado? Eu não tenho homem algum que me coloque no tanque. Aleluia. Aquele homem dependia de um homem. Ei, você não precisa depender de um homem. Não dependa de um homem, dependa de Deus. Levanta os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Dependa daquele que tem todo o poder nos céus e na terra, daquele que tem, aleluia, autoridade para ordenar. E acontece, vai, e acontece. É Deus que abre porta, é Deus que muda a circunstância. O salmista diz: quem é como o Senhor, que se curva para ver o que passa nos céus e na terra, que pega o pobre lá do monturo e ergue o necessitado, para fazer-se assentar-se com o príncipe do seu povo. Sim, com o príncipe do seu povo, que faz com que a mulher estéril seja alegre, mãe de filhos, e habite em família. Esse é o Deus que eu sigo, esse é o Deus que tu serve, o Deus que muda a história, o Deus que vira cativeiro, um Deus que muda a circunstância, mas Ele faz na vida daqueles que confiam nele, na vida daqueles que têm relacionamento com Ele, na vida daqueles que, independentemente da circunstância, acredita que Ele pode fazer, que não tem uma fé dúbia. O Senhor não quer uma fé dúbia do seu povo. O Senhor quer constância na nossa fé. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanecem firmes para sempre. Como estão as montanhas em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Eu quero te dizer que tem uma proteção toda poderosa em favor da tua vida. Você pode contar com a boa mão de Deus. Esdras capítulo 8, versículo 22. Esdras disse: a mão do Senhor, a boa mão do Senhor é a favor de todos aqueles que o buscam para o bem. Quando fala mão do Senhor, pés do Senhor, boca do Senhor, olhos do Senhor, aleluia, está fazendo, sabe o que? São atribuições humanas a Deus. Está falando da presença de Deus, do poder de Deus na vida do seu povo. Você tem a mão de Deus, você tem o poder de Deus em teu favor. Vai nessa tua força, vai nessa tua força, igreja, que Deus é contigo. Acredita que tem vitória para ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Podemos estar no lugar do milagre e não ser curado. Aleluia. Aquele homem dependia de homens para colocar no tanque. Não dependa de homem, dependa de Deus, dependa de Deus, dependa de Deus. Aleluia. Dependa de Deus para você receber. Ele é a esperança da tua salvação, Ele é a certeza da tua vitória. É aquele que te renova, é aquele que te cura, é aquele que te sustenta, é aquele que diz: não temas, porque eu estou contigo, eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço com a destra da minha justiça. É o Senhor. Nós dependemos é de Deus, não é de homem. Aleluia. Meus amados irmãos, a terceira lição que eu aprendo com este paralítico aqui no tanque de Betesda é que, aleluia, onde Jesus está, meus amados, é a própria festa. Jesus disse: eu não vou entrar pela porta dourada, não. Eu vou fazer uma festa eu vou fazer uma festa lá com aquela outra multidão. Aonde está o homem desesperançoso? Aonde está alguém que está abandonado? Jesus quer estar no meio daqueles que estão sem esperança. Jesus quer estar no meio daqueles que não tem mais jeito. Jesus não veio para os bons, Jesus veio para os doentes. Ele veio salvar e buscar o que havia se perdido. Bendito seja Deus. Ei, esta situação que aos teus olhos parece perdida, eu quero dizer que isso não é nada para o Deus que tu serve. Não dá a situação por perdida, não. Entrega nas mãos do Senhor. Aquilo que aparentemente para ti é impossível, para o Senhor tudo é possível. Tudo é possível aquele que crê. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Aleluia. Jesus queria fazer uma festa na vida daquele homem.
Quem sabe dentro da tua casa pode estar uma tristeza. Eu não sei como você chegou aqui, só você sabe da sua situação. Quem sabe você pode estar passando por alguma situação que você, na tua alma, parece estar um luto. Mas eu quero te dizer que o Senhor quer transformar em uma grande festa. Aleluia. Vai ter festa de vitória. Vai ter culto de ação de graças. Davi no Salmo 40 ele disse: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor e tirou-me de um charco de lodo horrível. Olha a situação que estava o salmista: um charco de lodo horrível. Firmou os meus pés sobre uma rocha. Aleluia. Colocou um cântico novo na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Isso fala de festa, isso fala de vitória, isso fala de conquista, isso fala de celebração. Ei, vai ter cântico de vitória, vai ter culto de ação de graça. Acredita, acredita, seja qual for a situação, seja qual for a dificuldade, continua crendo que o Senhor é especialista em mudar a circunstância, em tirar os nossos pés de charco de lodo e firmar na rocha. Firmar na rocha. Ele é a rocha ferida de Meribá. Ele é a rocha da nossa salvação. Mateus capítulo 7 versículo 24, o Senhor diz, aleluia, que o homem prudente foi aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Aleluia. Sopraram os ventos, caiu a chuva, combateu contra aquela casa, correram os rios, mas ela não caiu, porque ela estava firmada na rocha. Como eu já frisei aqui, meus amados irmãos, não dependa de homem, dependa do Senhor. A luta vem, a dificuldade vem, mas quando nós estamos firmados na rocha, que é Jesus Cristo, o vento pode até soprar, a gente vai lá embaixo, mas daqui a pouco a gente está firme de novo. Aleluia. Nós somos como crente Palmeiras, meus amados irmãos, porque nós temos uma fé constante no Senhor. A nossa fé tem que estar alicerçada em Cristo. Ele é a rocha da nossa salvação. O Jesus vai transformar em festa, meus amados irmãos. Aleluia. Essa tristeza que está na tua alma, essa situação, Ele vai transformar em festa. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é a própria festa. Ele é a própria festa. Satanás achava que tinha ganhado a vitória, mas ao terceiro dia Jesus Cristo ressuscitou e nós ressuscitamos com Ele. Ele foi lá nas regiões baixas da terra, onde estava Satanás com seus demônios, tomou a chave da morte e do inferno, pisou na cabeça da antiga serpente, levou ao alto, ao cativeiro. Que festa, que alegria, porque nós somos vivificados com Ele. Foi uma alegria. Nossa vida hoje é uma vida de festa. Hoje a nossa vida é uma vida de constante alegria. Sabe por quê? Porque nós temos Cristo em nossa vida. Nós estávamos mortos nos nossos deleites e pecados, mas Ele nos revivificou com Ele, colocou em nós o seu Espírito Santo. É por isso, meus amados irmãos, que nós olhamos para a face dos nossos irmãos, mesmo diante das situações adversas, mas a gente vê alegria. Eu posso ver alegria no teu rosto, irmã, mas a situação está difícil. Eu estou vendo alegria. Sabe por quê? Porque as dificuldades, elas são, aleluia, o veículo que Deus precisa para operar milagre. Sabia disso? As situações adversas da nossa vida é campo de milagre. Eu sou um verdadeiro milagre nas mãos do Senhor. Todos os dias eu tenho visto a mão do Todo-Poderoso operando para me dar vitória. Bendito seja Deus. E creio que você também tem testemunho. Aleluia. Este homem, meus amados irmãos, não tinha ninguém. Esse homem estava no lugar do milagre, mas não recebia o milagre, porque todas as vezes que ele ia, aleluia, alguém subia primeiro e recebia no lugar dele. Ele era um homem que estava sem esperança, mas Jesus entrou ali para transformar a vida daquele homem em uma grande festa. E nesta noite Jesus está aqui também para transformar a minha e a tua vida em uma grande festa. Bendito seja Deus. A quarta lição que eu aprendo, meus amados irmãos, que Betesda é um lugar de esperança. Betesda é um lugar de
de esperança. Ali tinha coxos, mancos, ressecados, tinha paralíticos, todos estavam ali. Todos que estavam ali tinham a esperança de receber uma cura, ainda que fosse só um que subisse primeiro. Aleluia. Eles ficavam ali na disputa. A hora que movimentar a água, a hora que o anjo descesse e movimentar, eu vou conseguir, eu vou entrar lá. Aleluia. Aquele paralítico coitado ficava olhando, e eu, Senhor, como é que eu faço? Eu não tenho ninguém, mas nem que seja me arrastando. Aleluia. A mulher do fluxo de sangue de se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, nem que eu me arraste, eu sei que eu estou fraca, eu já não tenho mais vida no meu corpo, mas eu vou me arrastando. Deixa eu te dizer nesta noite, ei crente, você que está se sentindo fraco, desanimado, sem vida, ainda agora eu liguei para uma pessoa: minha irmã, vamos num culto ali na igreja do pastor André Nava, quer me acompanhar? Ah, pastora, vou ficar em casa. Irmãos, eu nem comentei nada, aleluia, nem disse tá bom, minha irmã, porque a gente vê o desânimo na vida de muitos crentes. Ei, crente, te anima, pelo amor de Deus. Toda oportunidade que nós tivermos para estarmos na casa do Senhor, ouvindo a palavra de Deus, nos alimentando da sua palavra, é vitória para a nossa vida, é alimento para o nosso espírito, para a nossa alma. A gente vê hoje as pessoas desanimadas, e com isso Satanás fazendo carnaval dentro da casa. Sabe por quê? Porque não tem força para ir buscar na fonte. Eles estavam ali, paralíticos, todo mundo ali tinha uma deficiência, tinha problemas. Todo mundo estava numa situação crítica ali, à espera de um milagre, mas eles não desanimavam. Eles estavam ali esperando o movimento das águas. E nós, qualquer coisinha nos desanima de vir à casa de Deus. Não desanima não, é aqui que a fonte de milagre, é aqui que você vai conseguir, é aqui que o Espírito Santo vai gerar esperança no teu coração, pelo poder da palavra, porque tudo vem pela palavra, meu irmão. Crente que não gosta de Bíblia, crente que só gosta do movimento, eu gosto. Mas tem gente que só gosta do replé, como diz. É só o movimento. Depois que passa, vai para casa, não tem vida de oração, não lê Bíblia, não louva, não tem comunhão com Deus, mas quer viver com Cristo. Como é que você vai viver com Cristo se você nem a palavra examina? Se você não tem uma vida de oração, ei, não é assim não. Para receber o milagre você precisa ter intimidade com o dono do milagre. Você precisa caminhar com o dono do milagre. Você precisa ter relacionamento com o dono do milagre. Aí vai se cumprir o que está escrito em Jeremias 33:3. Clama a mim e eu responder-te-ei. Anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. A gente quer as coisas grandes de Deus. A gente quer orar e já ser atendido. Orar uma vez já quer ser atendido. Ei, tem gente que está orando há anos na tua frente, ó, aleluia. Aí você que não tem uma vida de oração, quer orar hoje, já quer ser atendido agora. Deus pode até fazer que Ele é Deus, mas eu quero te convidar a ter relacionamento com Deus pela oração. Relacionamento com a oração, porque a oração não é só para pedir não, meus irmãos. Tem gente que confunde: eu vou orar porque eu quero um marido, eu vou orar porque eu quero uma casa, eu vou orar porque Deus tem que converter esse homem. Sim, você precisa orar, mas a oração é muito mais do que isso. Oração é intimidade, oração é relacionamento. Quanto mais você ora, mais próximo de Deus você fica. Quanto menos você ora, mais próximo da carne você vai se aproximando. E com isso, amados, a carne vai ganhando força e o espírito vai enfraquecendo. Fortalece teu espírito, fortalece teu espírito, porque quando nós temos o espírito fortalecido no Senhor, a minha carne está cansada, ainda não dormi direito, mas o meu espírito está pronto. O meu espírito tem força, o meu espírito tem ânimo. É por isso que a gente liga: ah, vou não, irmã, não vou não, minha irmã, eu vou ficar em casa, irmã, porque o espírito está fraco. Porque quando a gente ama as coisas de Deus, eu vou, minha irmã, peraí que eu já vou me arrumar, porque eu preciso ouvir a voz do meu Deus. Quem sabe Deus vai falar comigo, tem uma palavra de Deus para mim, aleluia. Betesda é lugar de esperança. Todos que estavam ali esperavam pelo milagre, todos que estavam ali esperavam pelo milagre, mas tinha
homem ali que ele já tinha perdido a esperança. Mas Jesus sabia que por causa da deficiência dele, da situação dele, não tinha como chegar lá. Jesus não precisou, o anjo, o próprio Deus foi lá, o próprio Senhor. Ei, o milagre que vai acontecer na minha e na tua vida, porque eu estou tomando posse dessa palavra. Deus não vai mandar intermediário não, Ele mesmo vem. Ele mesmo vai agir na tua vida, vai ser Ele próprio que vai fazer. Não é o fulano de tal que está lá dentro, não é a autoridade fulano de tal que vai te ajudar, é o próprio Deus, porque a glória vai ser para Ele, não vai ser para homem não. A glória vai ser para Ele. Você vai poder dizer, foi o Senhor que fez isto, e coisa maravilhosa aos meus olhos, grandes coisas faz o Senhor por mim, por isso tem festa, por isso estou alegre, aleluia. Vai ser o próprio Deus, é o próprio Deus que vai abrir as portas, é o próprio Deus que vai fazer, é o próprio Deus que vai salvar o casamento, é o Senhor. Quem sabe você já procurou todos os meios para mudar a situação e as portas se fecharam, porque é Deus que quer glorificar o nome dele na tua vida. É Deus que quer glorificar o nome dele na tua vida, mas não sai da posição. Não sai da posição. Jesus Cristo é a fonte do teu milagre. Aleluia. Hoje você tem acesso direto com Ele. Você pode dobrar o seu joelho e falar com Ele. Aleluia. Dobra o teu joelho e fala com o teu Pai. Hoje, aleluia, o Senhor te dá essa liberdade. Mateus capítulo 7, versículo 7, o Senhor diz, pedi, pedi. Aí Ele diz, e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, se abre. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, que dirá o vosso Pai Celestial? Ele vos dará bens aos que lhe pedirem. Outra versão diz, Ele dará o Espírito Santo. Que coisa mais maravilhosa é termos o Espírito Santo em nossa vida. Aleluia. É o Espírito que nos direciona, é o Espírito que nos dá sabedoria, é o Espírito que nos guia, é o Espírito que nos orienta, Ele que nos instrui, Ele que ministra na nossa alma, Ele que traz vida para a tua casa, para os teus negócios, para o teu casamento, para os teus filhos, para o teu ministério. Tudo é pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Você tem o Espírito Santo de Deus, você tem acesso direto ao Pai, você tem acesso direto ao Pai. Você não precisa de ninguém, só precisa dele. Diga, eu só preciso de ti, Senhor. Se tu fores comigo, aleluia, eu sei que tenho vitória, eu sei que o sucesso é garantido. Me vem à memória uma situação muito delicada, difícil, que aconteceu lá no deserto. O povo tinha pecado, o povo tinha se desviado de Deus. Quando Moisés desce do monte, vocês conhecem a história, fez aquele bezerro de ouro, já estava adorando aquele bezerro, porque aquele povo era tendencioso. Quando não via acontecer, ele já se debandava, como diz o maranhense, para outro lado. E por causa disso, o Senhor chega com Moisés e diz, olha, eu não vou mais com o povo, eu vou mandar um anjo. Eu vou mandar um anjo para guiar vocês pelo deserto. Moisés fala para o povo, olha, Deus disse que ele não vai mais caminhar com a gente no deserto. Ele vai mandar anjo, o povo se entristece. Nós não queremos anjo não, queremos é a presença dele. Queremos é ele próprio com a gente. Nós não queremos anjo. Os anjos estão ao nosso serviço, eles são conservos nossos. Nós precisamos é da presença de Deus. Eu preciso é da presença de Deus. Você só precisa da presença de Deus. O povo se entristece. E o Moisés fala, vai orar, vai buscar, falar com Deus. E diz, Deus, se a tua presença não for com a gente, nós não subiremos acampamento. Nós não vamos caminhar. Queremos a tua presença, Senhor. Se o Senhor não for conosco, não adianta, nós não vamos arredar o pé daqui. Diz para Deus na tua oração, Deus, se o Senhor não fazer, Deus, o Senhor precisa fazer. Preciso da tua presença nessa situação. Eu quero a tua intervenção nessa situação. Eu não quero anjo, eu não quero intermediário. Eu quero é o Senhor comigo. É o Senhor que vai entrar comigo naquele lugar. É o Senhor que vai agir dentro da minha casa. É o
Senhor que vai fazer no ministério. É o Senhor. Eu só preciso do Senhor, de mais nada. Aleluia. Se a presença de Deus foi contigo, minha irmã, ninguém poderá te resistir. Aleluia. Aleluia. Ele disse para Josué: assim como eu fui com Moisés, também serei contigo, Josué. Aleluia. Ele tinha essa certeza que Deus era constante no ministério dele. Bendito seja Deus. Meus amados irmãos, a quinta lição que nós aprendemos: o homem disse: eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém. Deus se agrada quando a gente diz: Senhor, eu não tenho mais ninguém a não ser o Senhor. Aleluia. Eu sempre falei isso para Deus: Deus, eu não tenho ninguém a não ser o Senhor. Eu só conto contigo. Tu és tudo para mim. Tu és o meu companheiro, meu amigo, meu esposo. Tu és o meu pastor. Tu és tudo para mim. Tu és o meu professor. Tu és a fonte da minha sabedoria. Eu não conto com mais ninguém a não ser contigo, Deus. O homem disse: eu não tenho ninguém. Eu não tenho. Aleluia. Este homem foi sincero. Coisa triste é quando nós deixamos de confiar no Senhor para confiar no homem. Davi disse: eu fui moço, hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar pão. Porque aqueles que dependem de Deus, Deus tem a responsabilidade. Deus se responsabiliza por eles. Deus não desampara. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A presença dele é constante na vida da sua igreja, na vida do seu povo. Aquele homem que dependia de homens, ele foi abandonado. Todos aqueles que recebiam milagre iam embora e largavam ele lá. Agora ele precisava só de Deus. Ele não tinha ninguém. E o Senhor sabia disso, que ele não tinha ninguém por ele. Quando alguém achar que você não tem ninguém por você nessa hora, que eles vão ver a mão poderosa de Deus agindo na tua vida, e eles vão dizer: mas como foi isso? Como foi que ele conseguiu? Como foi que ela conseguiu? Aleluia! Aí você vai dizer o que o salmista Davi disse: ainda que o meu pai e minha mãe me desamparem, todavia o Senhor me acolherá. É o Senhor que cuida de nós. É o Senhor que supre as tuas necessidades. É o Senhor que opera. É o Senhor que te cura. É o Senhor que te sara. É o Senhor que te renova. É o Senhor que te levanta. Se você já está tendo sucesso na sua vida, é o Senhor. Dá glória para Ele. Dá honra para Ele. Meus amados irmãos, a sexta lição que eu aprendo: que Jesus Cristo, Ele é o movimento. Ele que movimenta a nossa alma. Ele que movimenta a nossa vida parada. Ele que movimenta, aleluia, tudo em nós. Aleluia. A gente sabe que existem muitos movimentos errados por aí, mas eu quero te dizer que o movimento que acontece, se não tiver Cristo, se não for Cristo movimentando, aleluia, pode ser tudo, não é movimento verdadeiro. Cristo é o verdadeiro movimento. Aqueles paralíticos, aqueles coxos, aqueles mancos estavam esperando o anjo movimentar a água. Mas Jesus, o próprio movimento, chegou ali para movimentar a vida paralisada daquele homem. Jesus quer movimentar a tua vida. Quem sabe a tua vida está paralisada, estagnada. Quem sabe você está sem força. Quem sabe você está vivendo como uma paralítica espiritual. Deixa Cristo movimentar a tua vida, mulher. Deixa Cristo movimentar a tua alma, mulher. O Senhor quer movimentar. O Senhor quer mudar a tua história. O Senhor quer virar o teu cativeiro. Mas Ele não opera porque a tua mente é uma mente paralisada. Tu não consegue acreditar que Deus é capaz de mudar a tua situação e te colocar numa posição em destaque. Se tu creres, tu tem que exercitar a tua mente. Como tu dizes, assim será. Se tu pensar fracasso, se tu pensar o contrário, assim vai acontecer na tua vida. Mas se tu te vê como uma mulher próspera, como uma mulher abençoada, como uma mulher feliz, assim vai ser. Assim vai ser, porque as palavras têm poder, as palavras têm autoridade no mundo espiritual. Infelizmente tem gente que se vê como o próprio fracasso. A gente fala com ela e já até sai de perto, porque a gente vê o desânimo, a tristeza. Só conta a derrota, fala de vitória. Já vê pelos olhos da fé. Josafá ainda não tinha ganhado a guerra, mas ele já via.
Ele já sabia, aleluia, ele já tinha certeza, porque o Senhor já tinha falado com ele. Deus está falando contigo nesta noite, aleluia. Jesus quer movimentar a nossa vida parada, deixa ele movimentar, aleluia. Ele é o verdadeiro mover da nossa vida, ele é a nossa esperança, ele é a certeza da nossa vitória. Bendito seja Deus. A sétima lição: aquele que me curou, disse o homem. Jesus disse: levanta, toma o teu leito e anda. E foi embora, e saiu dali. Eu imagino, irmãos, aquele homem que estava deitado naquela esteira velha, começa a ver algo diferente no corpo dele. Aleluia. Engraçado, eu não senti as minhas pernas, mas está começando a queimar aqui. Eu estou sentindo os meus dedinhos se movimentando. Eu estou sentindo algo diferente no meu corpo. Aquele homem, ele não sabia quem era Jesus, não. Ele não sabia quem era. Jesus só falou no ouvidinho dele. Quem sabe alguém os que estavam ali esperando o movimento, olhando para o anjo, estavam olhando para o anjo, e o homem vendo era Jesus. O próprio Deus estava ali. Tem tanta gente que está na igreja, está olhando para o outro lado, esquecendo que Jesus está falando. Quantos são aqueles que vêm a um culto como esse, culto de milagre, e está com a mente preocupada na conta, com a mente preocupada com o horário, com a mente preocupada em outra coisa, e não está vendo que Jesus está aqui falando contigo, renovando a tua fé, alicerçando a tua fé, renovando a tua esperança e te dando estratégias de vitória, aleluia, pela sua palavra. Pela sua palavra, a palavra é a certeza da vitória, aleluia. E aquele homem foi vendo o mover de Deus, a unção de Deus, o fogo do Espírito entrando nas pernas. Ele disse que era para mim tomar minha cama e me levantar. Aleluia, é agora. Aleluia, toma o teu leito e anda. Imagina aqueles que estavam ali olhando o que aconteceu com aquele irmão que estava ali. Ele estava deitado, paraplégico, já está andando. Na mesma hora, ele enrola aquele leito, põe debaixo do braço e sai. Aleluia. Jesus poderia ter dito: toma essa cama velha, joga fora e vai embora. Aleluia. Jesus disse: toma o teu leito e anda. Caminha com ele. Isso aí é o testemunho. Aleluia. Vai servir de testemunho para te esquecer, para te nunca esquecer de onde o Senhor te tirou. Tem gente que esquece de onde Deus tirou. Tem gente que esquece o que Deus fez por ele. A pior tristeza é quando nós esquecemos de onde o Senhor nos tirou. Muito cuidado. Esses que estão esquecendo de onde o Senhor tirou, caem na profunda armadilha de Satanás, porque entra a soberba. Tanta gente que era pobre, que não tinha nada, Deus abençoou, entrou na soberba, entrou na armadilha do diabo. Não cai na armadilha do diabo. Toda honra e toda glória é para o Senhor. Quando Deus opera, sempre diga: foi o Senhor, foi o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Diga que é Ele se agrada, Ele é grato. Seja grato por tudo que Deus tem feito para a sua vida. Bendito seja Deus. Aquele homem recebeu a cura, meus amados irmãos. Aleluia. Ele passou a caminhar, só que ele precisava de algo muito mais. Não adianta, meus amados, só termos a cura do nosso corpo, a restauração da nossa família, se não tivermos a salvação das nossas almas. Aquele homem foi embora, mas depois Jesus encontra ele lá no templo. Bendito seja Deus. Aleluia. Ele não sabia quem era. Os judeus começaram a interrogar: rapaz, como foi isso? Quem foi que te curou? Quem foi que fez isso? Porque é sábado, tu não pode carregar o teu leito. Tu não pode carregar o leito. Porque isso aí é como se fosse um trabalho de médico. Meus amados irmãos, seria um desperdício se Jesus não curasse aquele homem. Aleluia, a alma daquele homem era preciosa para Deus. Aquele homem precisava da salvação. Mais tarde, novamente, Jesus encontra ele no templo. Agora ele vai receber a salvação da alma dele. Jesus disse: olha, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Nós sabemos que o pecado, ele é o mal que destrói toda uma história. Não deixa o pecado destruir uma história que o Senhor já fez na tua vida. O Senhor já mudou a tua vida. O Senhor já te tirou de lá. Mas muitas das vezes a pessoa quer voltar para a velha vida. Para a velha vida. Ontem
Quando terminou o culto, já estou encerrando, lá na nossa congregação parou uma pessoa numa moto, e essa pessoa veio até mim. Era um vaso de Deus, que estava na casa do Senhor. Hoje essa pessoa está afastada dos caminhos do Senhor. Fez um ato de confissão ali, coisas que eu confesso para vocês que eu fiquei muito triste, porque era um vaso, e vi a situação que a pessoa estava. E eu perguntei se a pessoa queria voltar. A pessoa disse que não queria voltar. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Jesus encontrou aquele homem lá no templo e disse: olha, não peques mais, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. É bom receber as bênçãos de Deus, mas a maior dádiva é nós termos o perdão dos nossos pecados. Bendito seja Deus. A 8ª lição e última, meus amados irmãos, que esta igreja aqui de Betesda, ela era uma igreja que ela não se preocupava com ninguém. O que eu quero dizer com isso? Existem lugares, meus amados irmãos, que você entra e sai, ninguém se preocupa com você. Mas nós louvamos a Deus porque aqui nesta congregação o pastor André dá vela por você em oração. Se preocupa com a tua vida, se preocupa com a tua alma, se preocupa com a tua situação. Aquele homem ficou 38 anos ali esperando por um milagre. Aqueles que subiam, que recebiam o milagre, poderiam voltar. Vamos ajudar esse que está aqui no pé do tanque. Eu vou ficar aqui para ajudar o meu irmão, que ele já está há muitos anos aqui, esperando por uma ajuda. Ele não tem ninguém aqui. Eu vou ajudar o meu irmão, vou socorrer o meu irmão. Eu vou ficar mais um ano aqui para ajudar o meu irmão. Quando mover as águas, a gente vai colocar ele lá. Eles recebiam embora. Tem gente que não se preocupa com ninguém. Tem gente egoísta. Tem gente egoísta. Mas nós louvamos a Deus, porque nós temos um Deus que cuida de nós. E o Senhor ainda tem levantado homens e mulheres, fique de pé nesta noite, que se preocupa com a tua alma, que se preocupa com a tua situação, que se preocupa e vela por ti em oração. Aleluia, meus amados irmãos. Jesus é aquele que se preocupa com aqueles que não têm esperança, com aqueles que estão paralíticos, com aqueles que estão sem visão. O Senhor se preocupa com a tua situação. Assim como Ele mudou a história daquele homem, assim também Ele quer mudar a minha e a tua história. Seja qual for a tua necessidade, seja qual for a tua situação, eu quero te dizer que o Senhor está contemplando, Ele está vendo, Ele quer mudar a história, Ele quer virar esse cativeiro, Ele quer fazer festa na tua vida. Mas para isso é necessário que nós a cada dia venhamos ter uma intimidade, um relacionamento com Ele. Caminha com o Senhor, busca o Senhor, aleluia. Fecha os teus olhos nesta noite e fala para o Senhor a tua necessidade, fala para o Senhor aquilo que tu estás esperando, aleluia. Ele está aqui nesta noite. Jesus disse: eis que estou convosco, eis que estou convosco. Ele está presente contigo, querido Deus eterno Pai, Deus de infinita graça e bondade. Nesta noite nós estamos em tua presença, Senhor, e sabemos que tu és um Deus de bondade. A tua palavra diz que as tuas misericórdias, Senhor, são as causas de não sermos consumidos. A sua palavra diz que ela não és pobre e o Senhor nos ouviu. A sua palavra diz, meu Senhor da glória, bem-aventurado aqueles que confiam no Senhor. Senhor, a nossa esperança é o Senhor, a nossa confiança
parte, oração calça. Se tu orar, se tu buscar a minha parte, eu vou fazer, eu vou mudar as circunstâncias na tua vida. Mas tu precisas ter uma intimidade. Eu não quero só de aparência, manabassuia. Eu quero intimidade, eu sou Deus que livro, eu sou Deus que guardo a tua vida, guardo a tua mente, guardo a tua alma, porque eu te escolhi, eu te salvei, eu te limpei, para que tu possas estar firme na minha presença. Vigia com que tu falas, cuidado, porque os dias estão se cumprindo. Meu Deus, nesta hora eu coloco diante de ti, Senhor, cada filho teu, cada filha tua. Tu conhece a necessidade, tu sabes, Senhor da glória. Vai fazendo, papai, eu sou Deus e já. Eu tenho falado contigo, eu tenho te prometido, eu quero mudar uma circunstância na tua vida. Te colocar numa posição, eu abro porta, eu mudo eu mudo a circunstância, eu vou fazer. Confia, acredita, a tua vida está nas minhas mãos. Eu te brindo, eu guardo a tua mente, eu brindo a tua casa. Opero livramentos, só continua, caminha. Quantas vezes tu te sente fraca, quantas vezes tu quer desanimar, mas é o Senhor remove a tua força e te digo, não temas, quem fala, quantos são aqueles que entram lá, na tua casa, cuidado, porque os dias são maus. Tem gente, que vai, admira, cuidado, eu tenho te dado, eu tenho feito e vou fazer muito mais. Te prepara, tu e decova suia. Busca mais, demando canto e decai. Porque o meu projeto contigo, demando Yesu decova nai, é de te levantar na camando Yesu no ministério. Remanabaçu te posiciona, remanalaçu decova su decai. Porque eu tenho falado contigo, eu tenho te chamado, remanaçu decova nai, te fortalece, alegra a tua alma. Eu sou o Senhor que supre as tuas necessidades, eu sou o Senhor que abre portas, eu sou o Senhor que passo na tua família, eu guardo, eu cuido. É meu escolhido. Eu tenho te dado o ministério de ajuda. Ajuda a minha obra. Deus de mistério, Deus de glória, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós tomamos posse da nossa vitória nesta noite e cremos que tu és o próprio mover da nossa vida, tu és o mover da tua igreja, tu és aquele que nos move para as grandes vitórias.